No vídeo anterior, mostrei a reforma de um imóvel de aluguel para um amigo. E nesse projeto, eu fiz algumas peças legais, como esta cozinha compacta, um armário de banheiro e esta grande penteadeira, completa com uma moldura ao redor do espelho. Houve algumas construções divertidas e grandes melhorias na propriedade. Outra peça que fiz para aquele cômodo foi este rack de entretenimento em destaque. Isso meio que se tornou o ponto focal principal de todo o cômodo e realmente ficou muito legal. Um bom amigo meu viu o vídeo e achou que um destaque assim seria ótimo para ele, pois está começando a terminar o porão. Ele perguntou se eu poderia meio que orientá-lo durante a construção, mas achei que poderia fazer algo ainda melhor por ele. Decidi fazer uma visita a ele e filmar o processo de construção para que você possa ver como é fácil fazer algo assim. É um projeto simples que adiciona forma e função ao seu espaço de convivência e não custa muito para fazer. Então, é isso que vamos fazer neste episódio. Aperte o cinto porque temos uma longa viagem pela frente. Juntei todas as ferramentas que achei que iria precisar para isso e coloquei na caminhonete. Depois dei instruções ao meu amigo sobre quais madeiras e materiais ele deveria pegar na garagem do vizinho. Depois de me entupir com uma quantidade nada saudável de cafeína e besteiras, finalmente cheguei à casa dele. E aí, você chegou? Como é que você tá? Tá frio. Aqui também tava frio, como foi a viagem? Branco e cheio de neve. Branco e cheio de neve. Bem-vindo à tundra congelada. Ok, tudo bem. Por que você não mostra Onde a gente vai? construir essa coisa? É aqui onde estamos. Ah, Tá bom. Então vamos vir bem aqui, vamos tirar a TV, mover esse rack e basicamente vamos encostar ele aqui. Tá bom. Basicamente vamos até a altura do teto e depois vamos trazer até mais ou menos, bem por aqui, Certo. em algum lugar por aí. Sim, com certeza podemos fazer isso. Vou esperar por isso. Acho que vai ser muito legal. Sim, isso vai ficar ótimo. Ok, com certeza, eu vejo isso. Temos alguns interruptores de luz aqui, então você vai ter que realocá-los, mas você tem uma tomada lá embaixo atrás disso. Ok, então vai ser perfeito. Certo, vamos começar a trazer algumas coisas, tudo bem. Beleza. descarregamos o caminhão e levamos minhas ferramentas. Depois, começamos a trazer a madeira. Para este projeto, tudo pode ser comprado na loja de materiais de construção local, como várias tábuas 2x4 que preguei nas paredes. E depois algumas tábuas 2x6, algumas caixas de parafusos, todas as tábuas de shiplap e, por fim, algumas folhas de compensado de meia polegada. Agora estamos prontos para começar a construir. Primeiro, precisamos usar tábuas 2x6 para montar a estrutura externa da unidade. Cortamos no tamanho certo com a serra de meia esquadria e posicionamos no chão do porão dele. Como o chão não era perfeitamente plano, eu usei alguns grampos para segurar as peças, deixando-as alinhadas e em esquadro umas com as outras antes de parafusar alguns parafusos de 3 polegadas. Bem fácil. Agora, com isso feito, eu pude focar na parte interna da estrutura, que é onde vamos usar as madeiras 2x4. Meu camarada mediu e marcou as tábuas, e eu as cortei na serra de meia esquadria. Depois que todas estavam cortadas no tamanho certo, era só alinhar com a estrutura e parafusar tudo no lugar. Beleza. E de novo, como o piso do porão é tão nivelado e reto quanto uma creche em Minnesota, eu tive que garantir que cada tábua fosse calçada direitinho para ficar perfeitamente alinhada com a parte de baixo da estrutura de 2x6. Finalmente conseguimos levantar a estrutura e colocá-la na posição, e eu pude dar umas marteladas nela por um tempo para parecer que eu estava fazendo algo importante. Depois, para fixar, parafusei alguns parafusos nas vigas em cima e outros em ângulo na parte de baixo, prendendo na base de apoio.
Preciso realocar os interruptores de luz. Para isso, usei minha multiferramenta oscilante para cortar um quadrado na lateral da viga 2x6. Não precisa ficar bonito, só precisa ser grande o suficiente para caber uma caixa de tomada dupla. Depois, estendi os fios, passei-os atrás da caixa e instalei 2 interruptores novos. Beleza, vamos ligar o disjuntor e ver se a casa explode. Sim. Ei, temos luz aqui e lá fora. Funciona. Certifique-se desse interruptor. O paralelo. Veja se consegue ligar desse lado. Ei, perfeito, legal, incrível. É quase como se a gente soubesse o que está fazendo. Depois eu cortei um espaço para outra caixa de tomada onde a TV vai ficar e expliquei meu plano para o meu amigo. Beleza, então aqui está o que penso sobre a tomada. Agora que temos aquela lá em cima, temos uma tomada aqui embaixo com 2 encaixes. O de baixo vai ser para a sua lareira, o de cima eu vou usar esse aqui. Isso aqui é só um pedaço de fio Romex 12 AWG com um plug NEMA na ponta. Então vamos colocar isso na tomada de cima e passar esse fio por trás desse vão até aqui em cima e entrar aqui. E basicamente vamos instalar uma nova tomada com plug ZO. Vamos usar essa para a TV. A única questão é se vamos ter espaço suficiente. A lareira ocupa cerca de 10 centímetros e isso aqui tem uns 4 centímetros, então vai ficar apertado. No entanto, ainda vamos colocar mais 1 centímetro de compensado aqui e 1 centímetro de shiplap, então isso vai trazer mais 2 centímetros, então vai funcionar. Isso mesmo, vai caber. Não queremos ligar agora porque, sem estar na fiação, isso só servirá como testador de disjuntor. Então vamos desligar o disjuntor, vamos fazer a fiação dessa tomada e aí podemos continuar. Beleza, parece bom. Então vamos lá. Beleza, certo. Acho que fizemos a fiação corretamente. Vamos ligar isso e ver se funciona. Manda ver. Isso funciona bem. Agora que montamos e fixamos todo o esqueleto, é hora de colocar uma pele nesses ossos. Como mencionei antes, vamos usar um compensado de 0,5 polegada. Isso vai ajudar na rigidez do avanço, mas também vai permitir que a gente pregue o quanto e onde quiser. Ao adicionar o shiplap. Em uma etapa posterior, e sem uma serra de bancada, usei minha serra de trilho para cortar cada folha. Depois, cada peça foi fixada temporariamente no lugar com alguns pregos de 18 gauge. Agora, se você não tem uma serra de trilho, pode simplesmente usar uma serra circular e uma régua reta, que vai funcionar tão bem quanto. Peças finais sendo colocadas. E pronto. Agora vou adicionar algumas peças na parte de trás do compartimento do suporte da TV. A primeira peça é fixada com alguns pregos. Depois eu adiciono uma segunda camada para reforçar um pouco mais. Mas para essa, eu coloco parafusos longos de 3 polegadas atravessando as 2 camadas e entrando nos pinos da parede. Isso vai permitir que a gente fixe o suporte da TV onde quiser dentro dessa área. Agora podemos parafusar todo o compensado para garantir que está completamente seguro. Vamos lá. Isso... Ok, agora é hora de instalar o shiplap. Diferente da outra vez que construí esse avanço, vou instalar o shiplap de uma forma mais tradicional, na horizontal. É fundamental deixar a primeira peça perfeitamente nivelada, por isso dediquei tempo para garantir a posição correta antes de pregá-la. Depois, foi fácil cortar as peças no tamanho certo na serra de meia esquadria, encaixá-las e fixar tudo na parede com alguns pregos. Eu coloquei várias tábuas até que a abertura da lareira estivesse quase completamente escondida. Mas antes de colocar a última, eu queria cortar as partes das tábuas que estavam cobrindo aquela área. Para fazer isso, eu só usei uma serra tico-tico e tracei aproximadamente a abertura a olho. Agora, isso não precisa ser perfeito, só aproximado. Vamos aparar direitinho e nivelar na próxima etapa, mas por enquanto pode ficar grosseiro. E o meu com certeza ficou assim.
Bem, minha linha está, enquanto eu assistia, ela está tão reta quanto Elton John. Tudo bem. Para nivelar, usei apenas uma tupia laminadora com fresa de corte reto. O rolamento guia correu ao longo da borda do compensado e a fresa aparou o shiplap para que ficasse perfeitamente nivelado com ele. Depois eu podia colocar mais alguns pregos ao longo da borda para fixar ainda mais as tábuas, e então poderíamos colocar a peça final sobre a abertura. Depois, eu só repeti o mesmo processo nessa peça para finalizar a abertura da lareira. O restante do shiplap foi instalado facilmente. Ao chegar à abertura do suporte da TV, usamos pedaços cortados anteriormente. Isso nos permitiu continuar e fixar as tábuas até o topo. Como já tínhamos uma abertura para eu encaixar minha serra tico-tico, então, assim como antes, eu cortei o excesso ao redor da abertura com minha serra tico-tico. E então, usei minha tupia com uma fresa de corte reto para nivelar as bordas. A última peça de shiplap, lá no topo, precisou ser cortada para que encaixasse. Usei minha serra de trilho para cortar na largura certa. Seria mais fácil em uma serra de bancada, mas trabalho com as ferramentas disponíveis. E o bom desse projeto é que ele é bem tolerante. Você não precisa ser absolutamente preciso em todos os seus cortes. Todos os erros vão acabar sendo cobertos no final e deve ficar com um visual bem legal, seja você usando ferramentas de ponta ou aquelas baratinhas emprestadas do vizinho. Depois, eu fui até a superfície do sol e preguei todas as peças de shiplap subindo pela lateral do ressalto para fora. Aquelas que deram a volta. O interruptor precisou ser customizado, mas foi tranquilo. E além disso, não tem muito segredo. É só empilhar cada peça em cima da anterior e colocar um prego em cada canto. Tínhamos sobras suficientes dos recortes, então decidimos seguir em frente. E o shiplap, a abertura para o suporte da TV também, afinal o shiplap já estava instalado. Podemos passar e preencher cada um dos furos dos pregos com massa para madeira, e depois que secar e for lixado, podemos colocar o acabamento nas bordas. É isso que realmente une tudo, cobre todas aquelas bordas feias do shiplap e faz com que tudo pareça muito mais acabado. Cada peça só precisa de alguns pregos para fixação, e depois esses furos são preenchidos e lixados até ficarem lisos. Depois que tudo isso estava no lugar, pude passar uma camada de massa corrida em todas as bordas e preencher qualquer vão. Em seguida veio a parte que eu menos gosto, pintar. Eu realmente não gosto de pintar, mas tenho que admitir, ficou muito melhor. Depois de passarmos algumas demãos, a lareira foi ligada, o cabo escondido atrás e então cuidadosamente colocada no lugar. Depois, fixamos ela no lugar parafusando na estrutura da abertura e, em seguida, literalmente preenchemos com itens decorativos. Em seguida, a frente da lareira pode ser colocada, cobrindo todas as bordas e realmente deixando tudo bonito. Meu amigo instalou o suporte e então nós dois conseguimos levantar a TV e prendê-la na ponta dele. A última peça instalada foi a prateleira da lareira. Como a que meu amigo comprou usa suporte tipo French cleat, achei melhor marcar e pré-furar o furo central, prender temporariamente o suporte com um parafuso e depois nivelar. E então, depois que eu tivesse nivelado, poderia marcar os furos para os parafusos restantes e depois remover o suporte. Depois que eu removi novamente, pude pré-furar os locais dos parafusos restantes e então fixar o suporte de vez. Depois, para pendurar a prateleira, é só encaixar sobre o suporte e prender no lugar com alguns parafusos. Agora, ela já veio pré-envernizada, mas fora isso, não tinha nenhum acabamento, então decidi passar um pouco de cera de carnaúba para dar um pouco de proteção. É um acabamento super fácil de aplicar. Você literalmente só passa com um pano, deixa agir por um tempo e depois dá uma polida na peça um pouco mais tarde. Bom, aqui está o produto finalizado. Ficou realmente bonito e é um ótimo começo para o projeto de acabamento do porão do meu amigo.
O rodapé de canto realmente deu um ótimo acabamento, e depois de instalar o shiplap tanto na vertical quanto na horizontal, agora eu realmente acho que prefiro esse visual. A lareira ficou super legal, e o aquecedor embutido com certeza vai ser muito útil aqui no porão. E toda a ideia do nicho superior é para que a TV possa ser empurrada para ficar rente à parede ou puxada e angulada em qualquer direção. Por fim, a lareira realmente une tudo, faz com que toda a extensão pareça completa e feita de propósito. No geral, acho que é um centro de entretenimento muito bonito e com certeza é o ponto focal da sala. Agora ele só precisa se apressar e terminar o resto do porão. Se você quiser fazer uma dessas extensões na sua própria casa, vou disponibilizar instruções detalhadas passo a passo no meu site fishershoponline.com e custam apenas R$ 5. Ei, espero que tenha gostado do vídeo e obrigado por assistir. Me ajuda, deixa um like e um comentário aqui embaixo. Se for novo, seja bem-vindo. Espero ter conquistado sua inscrição. Bom, é isso por hoje. Como sempre, fique ligado para alguns erros de gravação. Se cuida e até a próxima. Acho que sim. Um pouco apertado. Ah, talvez a gente precise ajustar. Opa, não consegui passar por tudo isso, que droga. Não passou completamente. Passou. Partiu. Ah, está preso ali pelos adesivos. Ah, sim. Bem perto. Lareira, manto, prateleiras, instruções. O quê? Ah, bem, eu me vejo no espelho e na TV. Eu me vejo... Estou parado no lugar errado.